Bom estarmos na casa desse Deus que é maravilhoso, que nos deu vida, graça, fôlego. Como é bom saber que sobre os seus cuidados nós estamos muito bem. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versos 14 até o 21, o 22, melhor dizendo. Apocalipse, capítulo de número 3, do 14 ao 22. Se você pudesse pôr de pé, por gentileza. Os irmãos vão passar um períodozinho ainda assentados. Está escrito assim, o último livro da Bíblia, capítulo de número 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, podem se assentar. Obrigado, irmão Gerry, pelas orações. Que Deus também abençoe sua vida e que o Senhor se utilize de mim como instrumento vivo em suas mãos. Meus irmãos, ao meditar nesse texto de Apocalipse, a última igreja que recebe uma carta direcionada, específica e com detalhes. Ela tem alguns detalhes evidentes que as outras não têm. São 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, a Laodiceia seria hoje a Turquia moderna, né? Uma mais oponente, muito mais bonita, enfim. Hoje, se você for na Turquia, lá do lado moderno, você lembre-se que você está na antiga Laodiceia. Laodiceia, meus irmãos, é uma cidade citada. Uma cidade rica, uma cidade em que o seu povo era também muito abastado, não havia nenhuma necessidade de nada, enfim, havia riquezas profundas nessa grande cidade. Era uma cidade que ficava próxima também da capital antiga, Heliópolis, mas ela tinha algumas coisas bem específicas e interessantes para que possamos refletir. E eu quero trazer isso, meus irmãos, ao contexto também de igreja, porque a carta, apesar de ser a igreja de Laodiceia, é justamente isso. O que podemos dizer à igreja no contexto do dia de hoje? É evidente que hoje nós temos muitas igrejas lindas, bonitas. A igreja aqui 3 de Maio é uma igreja muito bonita, histórica, belas colunas, muito bem feita, a fachada da igreja linda, foi revitalizada, uma pintura nova, luminários, então, lindo. Mas a pergunta que eu faço: o que torna uma igreja rica? O que torna uma igreja suntuosa? Se olharmos bem, podemos olhar tantos templos lindos, imensos, patrimônios inestimáveis, riquezas que a gente percebe que são coisas assim do outro mundo.
Se a gente for em São Paulo ali visitar o Templo de Salomão, é um negócio fora de sério. O senhor Evandro esteve lá, né, senhor Evandro? Eu não sei se foi o senhor Evandro que esteve lá, falando um pouco sobre isso. Meus irmãos, uma coisa rica. Você olha assim, meu Deus do céu, coisas maravilhosas. Se a gente for aqui na Bahia, tem uma igreja católica que é ouro puro. É do chão ao teto. São riquezas, meus irmãos, que ficamos pensando assim agora. Então, às vezes, nós notamos que talvez a riqueza, a interpretação que nós temos, está no patrimônio que ela possui. Muitas vezes nas riquezas que os seus membros também possuem. Mas é isso que precisamos refletir. Qual é a verdadeira riqueza da igreja? Volto a mencionar a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, ela se orgulhava de sua riqueza financeira. Laodiceia, para os irmãos terem ideia, era o centro bancário da Ásia Menor. Era tão rica, meus irmãos, que em o ano de 61 houve um terremoto. Olha só, houve um terremoto. Laodiceia era tão rica que não precisou da ajuda do governo. Ela mesma se reconstrói. Ela não pede nada ao governo. As outras cidades, por serem um pouco mais pobres, o governo teve que ajudá-las. Mas Laodiceia, o terremoto, foi besteira para eles. Eles reconstroem toda a cidade. Eles recompõem cada paralelepípedo no chão das estradas. Laodiceia, meus irmãos, era riquíssima, então. A verdade é que ela não necessitava de ninguém. Outra característica da cidade de Laodiceia é que havia também uma importante indústria de vestido. Eles eram também muito grandes na fabricação de roupas, se vestiam muito bem, eram uma das maiores produtoras de roupas e eram coisas requintadas, não era coisa assim de fundo de quintal. Todas as cidades ao redor compravam roupas em Laodiceia, porque além de ser uma rica indústria na área têxtil, também era rica em toda a produção, e as pessoas saíam de longe para comprar em Laodiceia roupas. Terceira característica de Laodiceia, ela se orgulhava do seu famoso colírio. Além de ser rica, além de ela também ter riqueza na área do vestimento, era também uma cidade rica na área medicinal. Meus irmãos, lá eles tinham um pó chamado frígio, pó frígio, que era considerado até um pó milagroso para os olhos. Na oftalmologia não existia outra cidade especializada na questão do tratamento de olhos. Se fosse em Campina Grande estava maravilhoso, né? Porque o que não faltava é gente aqui sem óculos. Se a gente olhar para a nave da igreja aqui, grande maioria dos irmãos estão usando óculos. Se a gente vê as irmãzinhas cantando aqui ao ar, que as adoradoras do rei, você pode contar, na verdade, não é quem está com óculos, você pode contar nos dedos quem é que está sem óculos. Se você olhar para os homens quando cantam aqui, oxe, é 98% usando óculos. E se aprova que o povo daqui lê muito, graças a Deus por isso. Ou é problema dos olhos mesmo. Contudo, esse pó frígio, que era um pó riquíssimo, era, meus irmãos, comercializado. As pessoas da Ásia iam até Laodiceia para ter tratamentos especializados na área dos olhos, oftalmologia. Então aqui nós percebemos o porquê que o Senhor Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, diz a João: escreve as seguintes palavras para a igreja de Laodiceia. A questão é que a igreja, ela se torna como a cidade, rica, orgulhosa, sem necessidade de nada. Era uma igreja, meus irmãos, que certamente seus membros tinham um grande posse, grande dinheiro, as contas bancárias sem falar. Então, de fato, era uma igreja extremamente riquíssima em todas as coisas. Contudo, nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer pelo Espírito Santo a João, escreve o seguinte: você é rica, você tem colírio para os olhos, você tem roupa para vestir,
Mas observem as colocações do Espírito Santo concernente a essa igreja e aos membros dessa igreja. Observemos o que o Espírito Santo está dizendo a cada um desses irmãos que congregam na igreja de Laodiceia. E podemos destacar algumas características de uma igreja, meus irmãos, que aparentemente parece ser rica, mas falta, na verdade, muita constância espiritual. Havia riqueza material, havia riquezas no sentido humanamente falando, mas faltava justamente riquezas espirituais. E uma igreja que é rica espiritualmente, ela precisa entender algumas coisas importantes para crescer. Talvez você hoje chegou aqui, não há necessidade de nada, Deus está provendo tudo, glória a Deus por isso. Mas eu quero justamente desconfigurar, ou melhor dizendo, desconstruir a nossa imagem de que é realmente uma igreja rica. Porque você entra aqui, glória a Deus por isso, temos tido condições de manter essa igreja, é uma igreja centenária. A igreja, graças ao Senhor, tem cumprido com as suas obrigações, não tem nos faltado, o Senhor tem suprido. Graças a Deus que os departamentos dessa igreja, elas têm funcionado porque o Senhor, por sua infinita misericórdia e generosidade, tem nos concedido matéria, ou melhor dizendo, materiais, recursos para que o evangelho avance. Mas podemos destacar algumas características de uma igreja sem riqueza espiritual. Uma igreja, ela pode ter num banco sobra de dinheiro, pode ter em suas colunas mármores ou molduras riquíssimas. Podemos então pisar no chão de uma igreja em que a pedra em que pisamos poderia ser um valor que a gente não pode nem imaginar, enfim. Mas uma igreja sem riqueza espiritual, como ela é? Está com a Bíblia aberta aí? Primeiro, uma igreja que não tem riqueza espiritual é uma igreja que não se posiciona. O crente sem riqueza espiritual, ele é indiferente. Observe bem, versos 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio, nem é quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é quente, e nem é frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja sem riqueza espiritual, ela é morna, ela não se posiciona em relação a que ela é. Muitas vezes nós não sabemos se a pessoa é fria ou é quente demais. No grego aqui, meus irmãos, a palavra fria é a ideia de quase estar congelado. E a ideia da palavra original quente é quase que estivesse em ebulição. Ou seja, ela não se posiciona se ela está congelando ou se ela está a ponto a explodir de calor. A verdade é que o problema dessa igreja que faltava a ela, essa riqueza espiritual, é que em sua indiferença, ela não contrariava Cristo, mas também não tinha fervorosidade na sua fé em Cristo Jesus. Era aquele crente, ou é aquela igreja, no sentido do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Esse tipo de crente, ou tipo de igreja, é uma igreja, na verdade, superficial. Não há no seu coração zelo, não há nenhuma, nenhuma vontade de desejar o Senhor, ou que faça o seu coração arder em relação às coisas de Deus. Ele entra na igreja, ele ouve o culto, ouve a palavra, canta, mas sai da mesma maneira que entrou. Nada fez diferença na sua vida. Ele ouve a palavra do Senhor, ele sabe qual é a importância de ter Cristo, mas ele não se envolve com Cristo. A verdade, na superficialidade da sua vida, ele também entra no ditado popular: um pé na igreja e um pé no mundo. Ele não sabe o que quer.
Ele está, na verdade, dividido. Ele divide o seu coração com as coisas que não são de Deus. Observe que a exortação de Deus a esta igreja, a esses membros, é que está a ponto a ser vomitado por ele. Interessante, meus irmãos, que em Laodiceia ela ficava entre duas cidades. Uma cidade, por exemplo, como Herópolis, que ali havia também águas quentes, termais, que eram águas que também até ajudavam no aquecimento e de uma certa forma uma terapia para o corpo, como também tinha uma cidadezinha, eu esqueci o nome, que as águas eram muito frias. Interessante que as águas se encontravam justamente aonde? Em Laodiceia. Só que, meus irmãos, nesse encontro das águas, as águas que havia em Laodiceia, muitas vezes quando ingeridas, provocava náuseas. As pessoas não se sentiam bem em bebê-las. E observe bem a didática de Jesus Cristo no ensino da sua palavra. Vejo que você nem é frio e vejo que você também não se aquece. Você está no meio termo. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina? É sim, sim ou não, não. E se a gente ficar no meio, não é de Deus. Observem que nós não podemos ficar no muro, precisamos ter uma ideia do que realmente queremos. A igreja ou o membro que está sem riqueza espiritual, ela é plenamente indiferente. A segunda característica dela está no verso de número 17. Está com a Bíblia aberta aí? Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A segunda característica de uma pessoa sem riqueza espiritual, ela está iludida em relação à sua riqueza terrena. Ela se ilude, porque nada lhe falta. Eu ando de carro, tenho casa, tenho emprego, tenho conta, tenho tudo. E cai justamente na ideia de que, estou muito bem, estou maravilhosamente bem. Meus irmãos, antes fosse a pessoa tivesse em plena dependência em todas as coisas. A igreja, quando ela se acomoda, ou alguém quando se acomoda, porque tem toda a provisão humana, ela está num perigo gigantesco em relação à sua fé. Percebamos que a Suíça, Japão, países extremamente ricos, nós ouvimos uma notícia, não está tão longe, né, em relação ao tempo, que houve uma abertura, houve uma cratera, na verdade, na cidade ali, na capital do Japão. Em poucas horas, não foram nem dias, já estavam, meus irmãos, fazendo o quê? O reparo do local. E não foi um buraquinho não, meus irmãos. Foi uma cratera mesmo, se abriu no meio da cidade. E a cidade, por ser rica, logo resolveu o problema. Mas onde estão os grandes índices de suicídios? Justamente nas cidades onde a riqueza não falta. Aonde que toda e qualquer coisa está acessível a qualquer cidadão. Não lhe falta nada, não há necessidade de nada. A verdade é que quando não mais dependemos de Deus, estamos, meus irmãos, plenamente vulneráveis a um abismo que está diante de nós. A riqueza, por mais que seja boa, ela é perigosa, porque a riqueza nos tira o exercício da fé e da dependência de Deus. A riqueza, por mais que seja buscada, desejada, e eu estou aqui, meus irmãos, dizendo que não seja pecado, não é pecado ter riqueza. O grande problema é quando se tem tudo e diz para Deus: não preciso mais do Senhor. A grande questão é que a maioria das pessoas que têm riquezas, e muitas riquezas, são pessoas em que a sua fé não é exercida. Boa parte deles são ateus e dizem: não preciso de Deus.
A verdade, o Deus deles é o Mamon, é o Deus do dinheiro. Terceira característica de uma igreja, ou de um irmão, uma pessoa que está sem riqueza espiritual, está no verso de número 20. Olha só o que está escrito no verso de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Terceira característica. Uma pessoa que não tem riqueza espiritual deixou Cristo do lado de fora da sua vida. Qual o grande problema também dessa igreja? É que Cristo está batendo a porta. Se Cristo está batendo na porta, onde Ele está? Do lado de fora. E esse é um perigo. A igreja sem Cristo, ou a pessoa sem Cristo, na verdade, não é ninguém. Uma igreja que pode ter todas as riquezas, mas Cristo não é adorado, é apenas um clube de crentes reunidos. Uma igreja que não tem Cristo como centro da sua vida, ou como objeto da adoração, e despreza as Santas Escrituras, é apenas uma reunião de condôminos lendo artigos e mandamentos. Uma igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja onde a carne e seus entretenimentos são manifestos. Quando Cristo não é o teor, a razão e o porquê estamos reunidos, é apenas entretenimento. E é isso que estão fazendo com a igreja de Cristo, substituindo Cristo pelo entretenimento. Estão ali, meus irmãos, fazendo mega shows sem Cristo. A verdade é que constituíram Cristo como alternativa do culto, uma das, não a razão da igreja. A igreja verdadeira, que adora o Senhor em espírito e em verdade, ela tem Cristo como o seu objetivo de adoração. Mas a igreja sem Cristo, a sua adoração é um ajuntamento de vozes ou de músicas que despertam as emoções pelas notas que exalam dopaminas para o cérebro. Meus irmãos, eu não tenho nada contra quem prega com a música de fundo. Não tem nada contra. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto. Porque muitas vezes, quem é músico sabe disso, como a música tem o poder de mexer a nossa mente. Lembra que numa imersão de adoração que tivemos aqui, foi maravilhoso, não foi, Márcio? Muito bom, foi coisa fantástica. E irmã Sâmia, ela disse uma coisa interessante, que muitas vezes a gente, acho que não foi, se foi Sâmia, acho que foi ela mesmo, ou acho que foi ela, que ela disse que às vezes, não foi Sâmia não, foi Socorro Teles. Ela estava falando o seguinte: muitas vezes nós não lembramos o que o pastor pregou, mas lembramos da música que cantamos. É, na verdade. Tem hora que a gente não lembra o que o pastor pregou. Quer ver uma coisa? Quem é que estava aqui hoje de manhã? Quem estava hoje? Os irmãos lembram que o pastor Moisés pregou de manhã? Não vale consultar o YouTube. Ele leu sobre 1 Timóteo. Muito bem, Larissa. Falando no dia de hoje, comemoramos 170 anos de escola bíblica dominical. A verdade é essa. Talvez alguns dos irmãos sairão daqui e não se lembrarão do que eu preguei, o que a palavra do Senhor nos disse, mas talvez poderão lembrar o que foi cantado. Mas uma igreja sem adoração genuína, quando Cristo está fora dela, volto a dizer, são apenas vozes cantando, músicas despertando, como se fosse dopaminas para o cérebro, gerando sensações, e muitas vezes falsos quebrantamentos. Não choram por causa da palavra, mas choram por causa das notas que elas soam aos ouvidos. Uma igreja sem Cristo é uma igreja que não ora de fato. A verdade é que quando Cristo não está na igreja, as orações da igreja tornam apenas palavras vazias ou desencargo de consciência. Quando a igreja não ora, ela está em falência espiritual. Quando, meus irmãos,
A verdadeira riqueza da igreja está do lado de fora. A ausência, de fato, espiritual de sua presença. Não há, meus irmãos, a contemplação no sentido de sentir, mas uma contemplação por contemplação. Eu não venho para a igreja para apenas contemplar Cristo, não. Eu venho para a igreja também para senti-lo. E a igreja que é rica, ela não apenas contempla Cristo, ela sente Cristo, se envolve com Cristo e quer Cristo. Essa é a diferença da igreja rica e da igreja supostamente rica. A ausência da riqueza espiritual fez, meus irmãos, com que o Senhor Deus dissesse a essa igreja: estou a ponto de vomitar. Verso de número 16. Porque ela não fez bem, não faz bem para Deus. A igreja sem Cristo, sem a sua maior riqueza, ela é amargurada. Olha só o que está escrito no verso de número 17. Quais são então os sentimentos dessa igreja sem Cristo? Verso 17 do capítulo de número 3, está escrito assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso. Mas olha só o que é a igreja sem Cristo. Mas você é infeliz. Quem não tem a riqueza que é Cristo é infeliz. Ela anda em amargura, em tristeza. Verso 17, ela é o que então? Mais o que? Miserável. Qual é o sentido aqui de miserável? É a condição de pobreza extrema, onde a pessoa não tem condições nem mesmo de garantir a sua sobrevivência básica. E não apenas diz que é miserável, mas o Senhor Jesus, alivia até um pouquinho mais. Bem, é miserável. Vive em condição de extrema pobreza, não tem nem como garantir a sobrevivência básica. Ela é pobre também porque lhe falta recursos para atender às necessidades básicas. Ele continua dizendo: ela é cega e ela anda nu. Diante disso, há um alerta muito grande para nós que estamos vivendo a vida de qualquer jeito, na nossa vida cotidiana. A igreja, eu e você, filhos do Deus Altíssimo, precisamos buscar a verdadeira riqueza, e ela não se encontra nos templos, meus irmãos. Apesar que, volto a dizer, tudo que eu posso fazer de melhor para Cristo, eu faço. Se eu puder, meus irmãos, comprar um bom azulejo para a igreja, vamos fazê-lo. É para o Senhor Deus, é para a sua glória, amém. Mas a questão é que muitos estão substituindo a riqueza humana pela riqueza espiritual. E é isso que muitos pastores têm pregado, têm usurpado da igreja de Cristo os seus bens, não para Cristo, mas para si mesmo. Tome cuidado com esses pastores. Tome cuidado com falsos profetas que não ensinam a palavra, não ensinam o que é o verdadeiro dízimo, o que é a verdadeira oferta. Não sabem que a obra missionária é uma obra de evangelização, para que todos os povos adorem ao Senhor, não para que todos os povos adorem a um homem terreno e pecaminoso. Diante disso, como nós podemos saber qual é a maior riqueza da igreja? Olha só o que está escrito no verso de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz quem? O Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Perceba uma coisa: quem é o Amém? Jesus. Ele é o Amém. Ele é a confirmação do Pai. Ele é a razão porque tudo existe. Ele é a razão porque tudo também está convergindo. Ele é o Senhor. Quando está falando que Ele é Amém, Ele está afirmando que não há ninguém mais verdadeiro
mais poderoso, mais rico em bênção, mais em promessas. Não há ninguém melhor e maior do que o Senhor Jesus Cristo, que é chamado do Amém. A testemunha fiel. O que ele está dizendo? Que podemos confiar nele, podemos ser fiéis a ele, que podemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Amém de Deus, ele é a fiel testemunha de Deus. Ou seja, como nós cantamos, ele é todo poderoso, ele é Senhor, ele é maravilhoso e não há outro Deus além dele. Ele diz no versículo 14, ainda na parte final, que ele é o princípio da criação de Deus. João não está aqui falando, meus irmãos, pelo Espírito Santo, que ele é um ser criado por Deus, porque isso é heresia. Ele não é um ser criado por Deus, ele também é o próprio Deus. Ele não é o primogênito do Pai, porque só existiu a partir do momento em que ele foi enviado, não. O Espírito Santo está confirmando. A igreja só pode ser rica por causa do Amém. Ele é a testemunha fiel do Pai. A igreja só pode ser rica porque ele é o princípio da criação. O que ele está falando? Ele está colaborando com o que ele já escreveu no Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo de número 1, versos 15 e 18. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, Cristo, o Amém, é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O que o Espírito Santo, colocando nas mãos, no coração e na mente de João, escreva aí, João: a igreja só é rica por causa de Cristo. A igreja só tem riqueza verdadeiramente em Jesus Cristo. Não existe outro mais rico em bênçãos, mais rico em poder. Somente Jesus Cristo é a riqueza maior da igreja. E é isso que precisamos entender. E eu quero aqui me dirigir aos pastores, aos líderes e a muitos irmãos que talvez congregam em pequeníssimas igrejas. Eu estou falando de igreja genuinamente evangélica, tá? Porque quando é genuinamente evangélica, o centro da igreja é Cristo. Mas quando não é genuinamente evangélica, o centro da igreja é o pastor. Ah, isso aí você sai fora dessa igreja. Meus irmãos, nada contra. Mas não há razão, numa fachada da igreja, estar uma foto do tamanho do mundo do pastor. Não tem razão. Ele não é o Senhor da igreja, ele não manda na igreja. Ele não é o dono da igreja. A instituição é maior do que eu. A igreja de Cristo é maior do que eu. Cristo é superior em muita coisa. Ah, se não fosse ele. Ah, se não fosse Jesus na sua vida. Ah, se não fosse o Salvador, quem seríamos? Nada. E continuamos sendo. A sua misericórdia é maravilhosa. Observe bem, que ele está falando que a riqueza estava faltando em Laodiceia, porque a riqueza de Laodiceia não é Jesus. E é por isso que o Senhor fala: você é pobre, você não tem nada, Laodiceia, porque a pessoa mais rica está batendo na porta e pedindo para entrar. Meus irmãos, não saiamos daí, ou daqui melhor dizendo, com fábulas, como disse o pastor Moisés de manhã. Ah, com cheio de coisa, não. A nossa maior riqueza é Jesus. Casa, carro, são bons sim, se você pode tê-lo, amém, mas não idolatre. Mas mesmo assim, o maior rico não é aquele que tem bilhões e bilhões em dinheiro. O maior rico é aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso, meus irmãos, que de vez em quando
me convido para uma socialite aí, eu vou tranquilo, eu fico olhando, aquele povo tudo chegando, né? Olhando por cima assim, né? Eu fico pensando, oh meu Deus, eles não sabem que a morte não faz acepção. Eles não entendem que a mesma terra que engole o pobre, engole o rico. Eles não sabem que a maior riqueza que eles podem ter não são as ações, não são os bitcoins. Eles não entendem que a riqueza verdadeira não se encontra humanamente falando, mas ela veio a este mundo, morreu na cruz, ressuscitou e nos concedeu uma riqueza que o ouro não pode comprar. Qual é ela? A salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Como nós podemos perceber, volto a dizer, e aqui eu quero antes falar para os pastores que eu fiquei de falar. Meu querido, você pode estar lá na sua igrejinha, pastor Ranieri, pequenininha, né? Aquela igrejinha, bem pequenininha. Meus irmãos, quando eu vou às vezes ali para a nossa congregação lá em Riacho dos Carneiros, eu fico ali maravilhado, eu me sinto assim, alegre. Uma congregaçãozinha desse tamanho aqui, a nossa sala aqui de casais é maior do que ela. Mas, meus irmãos, é no meio do mato, do nada. Se você olhar, parece um deserto. Mas quando eu olho para as pessoas que estão ali dentro, adorando, a maior riqueza delas, eu falo assim, como essa igreja é rica. Ela não é rica por causa do templo, ela é rica por causa de Jesus. É Jesus que torna a igreja rica. É a igreja, ela se torna rica por causa de Jesus Cristo. E olha só o que ele continua falando, verso de número 21. Como nós descobrimos qual é a maior riqueza da igreja? Verso de número 21. Ao vencedor darei o direito de se sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A maior riqueza da igreja, a maior riqueza que o homem pode ter, é um dia se assentar no trono como Jesus se assentou. Aí você fala, não, então quer dizer que a gente vai lá governar? Não, a ideia aqui, que o Espírito Santo está trazendo para que João escrevesse, inspirando a escrever e dizer, olha, qual é a maior riqueza da igreja? Qual é a riqueza que ela pode obter? É saber que um dia, quando Jesus voltar, Ele subirá e eternamente morará numa cidade maravilhosa. Quem é Dubai, perto da Nova Jerusalém? Quem são as Ilhas Canárias? Meus irmãos, o Brasil, nosso país é riquíssimo. Tem lugares fantásticos que eu gostaria de conhecer, que ainda não conheci. Mas tem uma cidade que todos os dias eu falo, Senhor, eu quero morar nela. Eu quero viver nela. Eu quero estar nela. Porque é extremamente rico. É tão rico que lá não tem dor, não tem choro, não tem luto. É tão rica que, como eu disse na ceia do Senhor, não precisa nem de lâmpada, não precisa de energia, não precisa de energisa, não precisa de nada. Ela é tão rica que o próprio Jesus é quem vai clarear a cidade. A cidade é tão maravilhosa, meus irmãos, que o próprio Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos aqueles que estão escritos no livro da vida viverão todos juntos como se fosse um condomínio só. Quem é Alphaville perto dele? Quem é Sierra? Nada se compara a essa cidade. A riqueza da igreja está justamente nisso, em morar na cidade celestial. É esse entendimento. O apóstolo João, escrevendo em seu evangelho, capítulo 17, verso 24, está escrito: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver,
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Pai, oh meu Pai, eu te louvo por aquilo que o Senhor me deu, porque onde eu estou, ou seja, no lugar maravilhoso, eu quero que os meus irmãos, que os teus filhos estejam presentes também. E quem são eles? Você pode dar uma glória a Deus? Eu sou um deles. Onde está a nossa pátria? Nos céus. A igreja, ela é rica por olhar pela eternidade e entender que a sua riqueza não é deste mundo. A riqueza que nós temos está guardada no lugar aonde o ladrão não pode entrar, aonde não pode ser corrompido, aonde não pode ser corroído, porque é uma cidade extremamente rica, e essa não é Laodiceia. Então, meus irmãos, o que nós podemos fazer como igreja, como membros, como filhos do Senhor, para manter essa riqueza conosco? Está com a Bíblia aberta aí? Olha só o versículo de número 19. Olha só o que está escrito, capítulo 3, verso de número 19. Eu repreendo e disciplino aquele que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-se. Toda igreja, ou todo crente verdadeiro, ele tem Cristo como o seu cabeça, sim, mas é aquele que ama a correção e a repreensão de Cristo. Meus amados, quem é de Cristo nunca vai achar ruim a repreensão. Quem é de Cristo nunca vai achar ruim a disciplina. Eu não sei os pais aqui quantas vezes a gente chama a atenção dos filhos, né? Eles vão lá com os argumentos e ficam chateados porque foram repreendidos. Meus amados, quem é de Deus ama ser repreendido. Olha só o que está escrito em Provérbios 3:12. O Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho ou disciplina. O que estamos aqui aprendendo é que aqueles que são de Cristo são repreendidos por Cristo e disciplinados por Cristo. E essa também é a riqueza que a igreja tem. Segunda coisa, o que podemos fazer para manter a riqueza no coração? Verso de número 18. Na primeira parte está escrito o seguinte: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Qual é a instrução da palavra do Senhor? Cristo é a verdadeira riqueza, e Ele é que nos dá a verdadeira riqueza. E qual é a maior riqueza? Preste atenção. O que o Espírito Santo está dizendo a essa igreja de Laodiceia: você se acha rica, porque você tem o maior centro bancário de todas as cidades ao seu redor da Ásia Menor. Você se considera rica, porque tem ouro em abundância. Vocês construíram no primeiro século, quando teve um terremoto, vocês automaticamente reconstruíram com seus próprios recursos, mas você é pobre. E eu estou te recomendando, Laodiceia, que compre de mim o ouro, e ouro bom, refinado no fogo, puro, sem mancha. Mas preste atenção uma coisa: a riqueza que podemos obter de Cristo, não precisamos mais pagar. A ideia aqui do texto é Cristo mostrando que eles precisavam obter a verdadeira riqueza, o verdadeiro ouro. Mas a verdade é, meus irmãos, que a riqueza que Ele tem a nos oferecer já foi paga na cruz do Calvário. Você pode dar uma glória a Deus? E qual foi esse ouro, essa riqueza que nós obtemos sem precisar comprar? Foi a salvação que nos foi dada de graça. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7, verso 22 e 23, ele escreve o seguinte: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. E que preço foi esse comprado? O que Jesus teve que pagar?
O que Ele fez para nos conceder a riqueza grandiosa da sua salvação. 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da sua vã maneira de viver, quer por tradição recebeste dos vossos pais, mas nós, eu e você, fomos comprados, não com este ouro do mundo, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados com morte, com sangue na cruz do Calvário, e hoje temos a riqueza, o ouro maior, chamado salvação de Cristo Jesus. É dessa riqueza que Laodiceia precisava. Não apenas isso. O que nós podemos fazer para manter essa riqueza no nosso coração é entender que a salvação que nós temos em Cristo é o nosso maior tesouro, a maior riqueza, a maior herança que recebemos. Mas não apenas isso. Laodiceia, uma grande, gigantesca produtora de roupas, vestidos caros. Meus irmãos, eles tinham uma lã negra que chamavam. Era uma lã especial que somente Laodiceia tinha. Volto a dizer, as pessoas vinham de longe comprar essa lã. E era uma coleção, mas era uma coisa linda. Mas olha só o que o Senhor nos diz para mantermos a riqueza. Verso de número 18, parte B agora. Está com a Bíblia aberta? Vocês foram comprados com ouro refinado. Melhor dizendo, compre de mim ouro refinado. Parte B. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Segunda coisa, eles achavam que as suas roupas, a grife, eram coisas maravilhosas. E é bom, meus irmãos, vamos ser sinceros, é bom andar bonito. É bom. Se você puder andar bonito, ande bonito. Não ande estrambelhado, não. A pior coisa que tem é a gente andar estrambelhado. Ande bonito. Cheiroso. Eu sou apaixonado por perfume. Eu já disse, eu sou apaixonado por perfume, porque eu amo abraçar os irmãos. E quanto mais ficar em vocês, melhor ainda, porque vocês lembram de mim e oram por mim. Mas não é muito bom andarmos arrumados. Não estou falando aqui de roupa cara, não. É o andar bem, arrumadinho. Meus irmãos, às vezes, quando inventam uma moda aí de uns rasgos, tem tanta maneira de andar bonito. Hoje, quanto mais estrupício for, isso é moda. Eu não entendo. Quando é pior a roupa, parece que é mais bonito. Isso, meu irmão, isso não é moda, não. Isso não é coisa bonita, não. A gente precisa disso, não. Olha só. O povo era rico. Mas a verdade, o que o Senhor está falando, vocês estão nus. Qual é a ideia do contexto de nudez aqui? Vocês estão vulneráveis. Vocês estão desprovidos. O sentido figurado em estarem nus é o Espírito Santo dizendo, olha, vocês estão cobertos de vergonha. E esta vergonha os mantém nus, no estado de pecaminosidade. O Espírito Santo está falando, olha, vocês se vestem bem, humanamente falando, mas a alma de vocês está nua, está em pecado. O que acontece lá no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecam, logo o quê? Eles percebem que estavam o quê? Nus. Eles não estavam com roupa, mas estavam nus. Porque eles começaram a enxergar o estado de pecado que eles estavam. A ideia de nudez é que a vida deles é uma vida de pecado. A palavra do Senhor diz lá no profeta Isaías, no livro, que as nossas iniquidades nos separam do Senhor Deus. E isso é vergonha para nós. E somente Cristo é quem pode cobrir a nossa nudez. Somente Cristo, meus irmãos, é que pode lavar os pecados dessa veste que usamos, essa veste de pecado, dessa natureza imunda. Somente Cristo é quem pode nos proporcionar vestidos brancos para vestir. E que é vestidos brancos? É santidade, é vida com Deus, é intimidade com o Pai, é vida com o Filho, e é realmente uma dependência do Espírito Santo. Vestes brancas. O que o Senhor também diz, olha, eu aconselho vocês, comprem de mim vestes brancas. Ele está dizendo, olha, somente eu é quem posso perdoar os seus pecados. Somente eu é quem posso lavar a vida imunda de vocês, a minha vida imunda.
o apóstolo João, escrevendo a sua carta, na primeira carta de João, capítulo de número 1, versos 7 e 9, ele diz: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para deixar de ficar nu, uma vida de pecado, é somente confessando Jesus Cristo. O sangue dele tem o poder de nos lavar, de nos limpar, de nos tirar toda imundícia. Muitos de nós andamos bem vestidos, humanamente falando, mas estamos nus espiritualmente, ou seja, vivemos uma vida de pecado, em vergonha. Mas hoje Jesus tem um vestido para te dar, tem uma roupa branca para te vestir, e essa roupa é santidade e perdão dos seus pecados, dos meus pecados. E por fim, verso de número 18, a última parte desse verso, ele diz o seguinte: o colírio para ungir os olhos, a fim que você possa ver. O Espírito Santo está dizendo: João, escreve aí, vocês são pobres, compram de mim ouro, compre de mim vestes, eu tenho a veste. Os irmãos lembram que Laodiceia era especialista nessa área da oftalmologia? Tinha um pó frígio, pó milagroso. As pessoas saíam para Laodiceia para tratarem os seus olhos. Mas aqui o Senhor está dizendo: olha, vocês são cegos espiritualmente, vocês não conseguem enxergar o abismo que está na frente de vocês. Vocês estão pisando em terra perigosa, porque vocês não conseguem, na nitidez dos olhos, enxergar espiritualmente o que está acontecendo. Meus irmãos, existem coisas que acontecem na nossa vida, que são espirituais, e nós não enxergamos que são espirituais. Muitas vezes nós achamos que é um problema físico, nós achamos que às vezes é um problema emocional, mas muitas vezes são problemas espirituais. Há muitas setas que são lançadas, que somente espiritualmente falando que podemos compreender. Existem coisas que são espirituais. Meus irmãos, as hostes da maldade, elas atuam. E a única maneira de essas trevas serem dissipadas é recebendo o óleo divino. Evangelho de João capítulo 8, verso 12 diz: quem é o nosso colírio? É Jesus, porque ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João capítulo 12, verso 46, eu sou a luz, diz o Senhor, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça, não permaneça nas trevas. Tem muita gente andando nas trevas, nem sabendo qual a direção ir. Mas o Senhor Jesus tem um colírio para os nossos olhos espirituais. Eu quero concluir dizendo que a verdadeira riqueza de toda a igreja, ela de fato está na pessoa de Cristo Jesus. A igreja sim deve investir na manutenção do templo, na expansão do evangelho sim. Contudo, a riqueza, ela não é medida pelo templo, não é medida por aquilo que ela tem em relação a recursos financeiros. Mas a riqueza está na abundância quando Cristo é o Senhor dessa igreja, quando Cristo é adorado nessa igreja, é citado nessa igreja, é o centro da palavra e Ele é o centro da palavra. Então por isso, meu amado, aplique em seu coração o que o Espírito está dizendo a todos nós. Verso 19, o Senhor está dizendo que precisamos ter zelo. Verso 19 também diz que precisamos ter um coração arrependido. Verso de número 2, o Espírito Santo está dizendo: escute, igreja, o que eu estou falando com vocês. A ideia aqui da palavra ouvir, ou ouça, o significado não é escutar aqui. O significado no original é obedeça. É como o Espírito Santo estava dizendo às igrejas, obedeçam o que eu estou dizendo a vocês. Obedeçam as instruções que eu estou dando a vocês.
E por fim, verso de número 20: para obter a riqueza e assentar-se nesse trono maravilhoso. E não apenas isso, mas para que Cristo entre nessa casa, porque Ele está batendo, e Ele está batendo no teu coração aí, ó. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Eu sou a riqueza que você precisa ter. Ele diz no verso de número 20: abra a porta do seu coração e deixa Ele entrar. E você poderá cear com Ele. Você poderá comungar com Ele. Você poderá ter intimidade com Ele. Você poderá conversar de fato com Ele. Mas enquanto isso, Ele está, ó, batendo a porta do nosso coração. Meus amados, se Cristo não for a nossa maior riqueza, se Cristo não for o nosso maior tesouro, eu digo a você, você não vai encontrar nenhum tesouro melhor, mais puro, maravilhoso do que Jesus. A riqueza desse mundo passa. Eu já vi muitas pessoas ricas serem sepultadas com sua riqueza. Já vi muitos pais que trabalharam anos e anos, construíram um império rico, e quando morreram, os filhos, em menos de anos, acabaram com toda a riqueza. A verdade é, essa igreja, ela não é rica por causa do templo. Ela é rica porque aqui está quem é maior que o templo. E é por isso que ela é rica. Não é rica porque os membros têm sobras, não. Ela é rica porque o nosso Salvador nos garantiu salvação. E o que está dentro do nosso coração, Satanás não pode tomar. A riqueza que nós possuímos é Cristo Jesus. Por isso, Laodiceia, entre todas as igrejas, não teve um elogio de Jesus. Só teve exortação. E a pergunta que eu faço a você: qual é a tua maior riqueza? O que você considera ser riqueza? O que você considera ser abastado em riqueza? Este mundo perece. Ele é passageiro, temporário. Há muitos que querem comprar jovialidade. Eles podem comprar jovialidade por alguns anos, mas não esqueçam que toda a biologia que está em nós é envelhecer. Não adianta dizer que é rico com o sapato, com o ouro que está no dedo. Isso não é ser rico. Ser rico é quando você diz: o meu maior tesouro, minha maior riqueza é Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé. Eu quero perguntar nessa noite se alguém entre nós, por livre e espontânea vontade, não por pressão. Eu não sou Deus, eu não sou Espírito Santo, mas essa palavra é para todos nós. Alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, deseja comprometer-se com Ele e obter essa maior riqueza, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Quer confessá-lo como seu Senhor e Salvador? Alguém? Eu não vou insistir. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer confessar Jesus, meu filho? Então venha para cá que nós queremos orar por você. Você pode vir. Cida, acompanha esse rapaz aí, ó. Cida tá bonito, elegante também. Crente anda bonito, né? Você também, jovem. Há mais alguém? Acompanha aqui, André, esse rapaz. Há mais alguém que quer confessar Jesus Cristo como Senhor Salvador? Quer voltar aos caminhos do Senhor Jesus Cristo? Não? Podemos orar? Estenda as suas mãos. Pai santo e querido, ó Senhor, sela-os com teu Espírito Santo, riquezas insondáveis
Maior riqueza que nós temos. Ó Senhor, Tu és a riqueza. Ó Pai, escreve-os no livro da vida, para que quando o Senhor voltar, também o chamem pelo seu nome e digam: vinde, benditos do meu Pai. Ó Senhor, que a cada dia mais a Tua palavra seja profundamente cravada em seus corações, mudando suas mentes, mudando seus corações, para que experimentam cotidianamente, ó Deus, a Tua graça, para que todos os dias eles possam perceber a Tua luz em seus corações. É em Teu nome, Jesus Cristo, que assim eu oro, para o louvor da Tua glória. E toda a igreja aplauda Jesus. Ô Cido, você depois pega os nomes deles, por favor, só para a gente estar. Os irmãos, podem se sentar por alguns instantes. Eu quero agradecer ao presbítero Ademir, mas eu quero convidar a irmã Cristina a ter um recado, né? Vem cá, é Cristina mesmo? Para que todos os povos te adoram. É para quê? Meus irmãos, quando Cristina está chegando, nós queremos informar, o pastor Moisés está ausente, porque foi para a nossa congregação de Puxinanã. Queremos informar também que as adoradoras do rei não estão presentes, porque foram para a nossa congregação ali em Pedra Lavrada. Também os levitas da UHC não estão presentes.